Bom dia, eu sou o pastor Dinê Lota e este é o Ministério Nova Família, que pretende espalhar a palavra de Deus e comunicar o evangelho da graça de Jesus com todos aqueles que falam a língua portuguesa na grande área de Toronto e arredores. Seja muito bem-vindo a este momento de adoração. Que Deus abençoe você e a sua família, que você tenha momentos de enlevo espiritual, que você seja tremendamente impactado pela palavra de Deus. Chame as crianças, junte a sua família e vamos juntos adorar ao Senhor. Deus abençoe você.
dia, irmãos. Vamos orar? Querido Deus, Tu que tens sido o nosso refúgio, socorro bem presente nestes momentos difíceis que estamos vivendo, queremos render-te este culto. Senhor, queremos te agradecer, porque nestes momentos de pandemia, Tu tens estado conosco, Tu tens nos livrado, Tu tens sido o nosso socorro. Senhor, Tu tens curado os Teus filhos. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua provisão nunca faltou. Nós temos tido o nosso salário, nós temos tido alimento, nós temos tido roupa, nós temos tido tudo, Senhor. Obrigada pela Tua provisão nas nossas vidas. E te pedimos, Senhor, por aqueles que têm passado por momentos difíceis, que não têm trabalho, que Tu possas estar providenciando, Senhor, um trabalho para eles, para que eles possam ganhar o pão de cada dia para as suas famílias. Senhor, nós realmente estamos muito contentes porque Tu estás conosco em todos os momentos. Queremos pedir pela Tua igreja espalhada por esse mundo afora. Livra os Teus filhos, as criancinhas, em momentos de perseguições, que Tu possas estar com cada um, Senhor. Nós queremos Te render e Te prestar este culto nesse momento, porque só Tu mereces o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração, porque nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Olá, crianças! Você sabia que Deus tem uma lente especial e Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Ele olha no coração, nos pensamentos e procura aquela pessoa que o adora verdadeiramente. A história de hoje está escrita em 1 Samuel, capítulo 16. Samuel já estava velhinho e ele estava andando meio triste. Sabe por quê? Porque Saul falhou em obedecer a Deus. E Deus tinha até se arrependido de ter colocado Saul como rei. Mas Deus falou assim para Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Eu o enviarei até Jessé e eu escolhi um dos seus filhos para ser o rei. E então Samuel obedeceu a Deus. Ele era muito obediente a Deus, né? E ele foi até a casa de Jessé. E Jessé perguntou assim para ele: você veio em paz? E Samuel falou: sim, eu vim em paz. Eu venho ungir um de seus filhos e juntos nós faremos um sacrifício a Deus. E então Jessé mostrou a Samuel os seus filhos, os seus 7 filhos. Assim que Samuel viu Eliabe, quando Samuel viu Eliabe era forte, ele é alto. Samuel falou: com certeza é esse que Deus vai ungir como rei. Mas Deus falou assim para Samuel: não é esse. Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o Senhor vê coração. O coração de Eliabe não era um coração que adorava a Deus. Deus não olha para o nosso cabelo, para o nosso olho, para os nossos cílios, para a nossa sobrancelha, ou para os brinquedos, para a roupa que a gente tem, para a casa que a gente mora, para o carro que a gente tem. Deus olha o coração. Se é um coração que adora a Ele e somente a Ele, se é um coração que o louva, se é um coração que o obedece. E Samuel olhou todos os filhos, nada de Deus falar com ele. Aí ele pensou, falou assim: Jessé, são esses todos os filhos que você tem? Aí Jessé falou: eu tenho lá um caçula lá que tá lá tomando conta das ovelhas. E Samuel falou: traga-o
pra cá, por favor. E então Jessé mandou chamar esse filho caçula. Você se lembra que eu já falei pra você que Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas? Deus também é especialista em transformar coisas pequenas em coisas grandes. A Bíblia conta que Deus usa coisas loucas para confundir os sábios, coisas sábias para confundir os loucos. E então chegou o filho caçula de Jessé. A Bíblia conta que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Na hora que Samuel viu, Deus falou com ele: é este, levante-se e unja. E Samuel fez isso. Sabe qual era o nome dele? Do caçula? De quem nem o pai se lembrou? Davi. Davi tinha um coração que agradava a Deus. A Bíblia conta que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele agradava a Deus, que ele louvava a Deus em todo o tempo, nos tempos difíceis, nos tempos fáceis, em todo o tempo. O Senhor era adorado por Davi. E então Samuel ungiu o rei, e naquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, saiu de Saul e se apoderou de Davi. E inclusive Saul ficou com um espírito mau dentro dele. E toda vez que esse espírito mau vinha, sabe quem é que ele chamava para tocar harpa e louvores a Deus, para o espírito mau sair dele? Davi. Davi até passou a trabalhar para Saul, tocando louvores na harpa, para que o espírito mau saísse dele. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 16:9 que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E que os olhos do Senhor procurem na terra e ache o seu coração totalmente dedicado a Ele. Que o seu coração louve a Deus, somente a Ele, em todas as situações, as boas, as ruins. Que o seu coração agradeça ao Senhor por todas as coisas. Que o seu coração seja um coração que obedece ao que Deus diz para nós obedecermos. Que é um desafio? Que tal você fazer como Davi e escrever algum salmo, uma oração escrita e falar para Deus: Deus, eu te louvo, só tu és santo, só tu és grande, só o Senhor é o Criador, o Senhor é o dono de todas as coisas, o meu coração é seu, eu vou dedicar totalmente o meu coração para o Senhor, a minha vida toda. Escreve um salmo igual Davi. Ou você pode até, um outro desafio, decorar alguns salmos de Davi. Não precisa ser o salmo todo, como o Salmo 119, que é bem grandão. Pode ser um salmo pequenininho, ou mesmo alguns versículos desse salmo. Que Deus encontre no seu coração um coração de um adorador. Cuidemos uns dos outros com todo esforço e dedicação. Promovamos a paz, prossigamos em amar e a plenitude de Cristo alcançar. Ensinemos ao falar a unidade da fé buscar. Há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito que traz a paz, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Ele é Pai de todos, está em todos e age através de mim, age através de você. Ele é sobre todos. Cuidemos uns dos outros com todo esforço e dedicação. Promovamos a paz, prossigamos em
buscar. Há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito que traz a paz, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito que traz a paz, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Ele é Pai de todos, está em todos e age através de mim, age através de você. Ele é sobre todos. Somos corpo ajustado sobre a cruz edificado, seguindo a verdade em amor, crescendo em Cristo Senhor. Há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito que traz a paz, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito que traz a paz, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Ele é Pai de todos, está em todos e age através de mim, age através de você. Ele é Pai de todos, está em todos e age através de mim, age através de você, age através de nós. Ele é sobre todos. A leitura desta manhã é em Gênesis 15, versículos 1 a 18. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de facto? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos estes animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sonho profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza.
Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. Amém. Olha para o céu. Concluo hoje essa série de 3 mensagens baseadas em Gênesis capítulo 15, versos 1 a 18. Muito obrigado, Arthur e Paula, pela leitura do texto bíblico neste dia. Deixe-me primeiro recordar com você o que nós temos aprendido até hoje com esse maravilhoso texto. Deus sempre toma a iniciativa de se revelar. Deus é o nosso escudo e proteção. Deus nos oferece um galardão muito mais valioso que qualquer prêmio humano. Quando Deus diz não para uma aspiração nossa, é porque Ele tem algo melhor para nos oferecer. Deus promete aquilo que nos parece impossível. Deus nos chama para uma grande aventura. Olhamos para o céu para compreendermos a grandeza de Deus. Olhamos para o céu para vermos quão pequenos nós somos. Deus é fiel em todas as circunstâncias. Foram estas as mensagens que nós aprendemos até agora. Hoje, eu desejo mais uma vez refletir com você sobre esse texto para aprendermos mais ainda acerca do caráter de Deus. Na mensagem de hoje, abordaremos o tema da justificação pela fé e a herança que recebemos de Deus quando entramos em aliança com Ele. Olha para o céu para crer no Senhor. Isso mesmo. Olhe para o céu para crer no Senhor. Este texto bíblico é extremamente importante para toda a teologia cristã, porque apresenta o conceito da justificação pela fé. Você sabe o que é fé? Você já ouviu falar do ditado popular, a fé é que nos salva? Há muita gente que repete esse ditado sem nem mesmo saber o significado de crer. Há também muita gente que tem fé na fé. Isto é, acreditam que o simples fato de acreditarem que algo acontecerá fará com que aquilo aconteça. Abrão creu no Senhor. Crer é um verbo transitivo. Quem crê, crê em alguém ou em alguma afirmação. Abrão creu em Yahvé. Crer é acreditar. Crer é confiar. Crer é aceitar como verdade. Crer é, acima de tudo, obedecer. E foi tudo isso que Abrão fez. Ele acreditou que o Deus que lhe falou, a tua descendência será como as estrelas do céu, ele acreditou que ia acontecer. Ele confiou no caráter e na palavra de Deus. Isso é fundamental.
Crer na palavra de Deus como expressão e extensão do seu caráter. Crer em Deus e não crer na sua palavra é um absurdo, não faz sentido. Se você crê em Deus, você também crê na palavra de Deus, pois a sua palavra é o reflexo do seu caráter e uma extensão da sua natureza. Abrão aceitou o que Deus afirmou como sendo verdade, mesmo quando as evidências eram completamente contrárias. É nesse sentido que a fé em Deus é a fé no mistério. Você não segue aquilo que vê, mas o invisível. Crer é aceitar como verdade aquilo que não pode ser tocado, visto ou reproduzido. Crer é antecipar uma realidade que ainda não é presente. Conquanto não exista nenhum conflito entre fé e razão, a fé transcende os limites da razão. Isto pode ser visto claramente na experiência de Abrão. Seu raciocínio estava limitado pela condição fisiológica de Sarai. Sua razão estava aprisionada às circunstâncias da sua experiência, do seu conhecimento e da sua própria visão. Mas ele decidiu acreditar no que Deus falou, porque Deus é Deus. Deus não pode ser explicado pelo raciocínio humano. Abrão obedeceu a Deus e fez exatamente o que Deus lhe ordenou. Crer não é apenas um pensamento, uma especulação, mas é a ação de obedecer. É isso que a vida de Abrão nos ensina. A sua fé se reflete nos atos de obediência a Deus. Abrão creu no irresistível poder de Deus. Poder que transcende qualquer impossibilidade. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crer. Porque para Deus nada é impossível. E como diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Abrão creu na inviolável fidelidade de Deus. Deus sempre cumpre o que promete. Abrão creu na inquestionável verdade da palavra do Senhor, ainda que a realidade da sua vida e da sua família pudesse lhe provocar imensas dúvidas. Em nome de Jesus, eu desafio você a crer no Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas capacidades. Olha para o céu para crer no Senhor. Olha também para o céu para ser justificado por Deus. Justificar é declarar o réu inocente, sem culpa e, portanto, sem castigo. É o ato pelo qual Deus torna o ser humano aceitável diante dele. Em Gênesis 15, 6, encontramos pela primeira vez na Bíblia essa ideia expressa claramente. Mas na carta aos Romanos, Paulo toma a experiência de Abrão para afirmar algumas coisas muito importantes acerca da doutrina da justificação pela fé. Justificação não significa tornar as pessoas merecedoras das bênçãos de Deus, porque a única coisa que merecemos de Deus é a condenação e o castigo por causa da nossa rebeldia.
Ninguém será justificado por Deus pela prática de cerimônias religiosas, ritos como batismo, circuncisão, confirmação, ou mesmo através da obediência aos mandamentos, porque justificação é um ato soberano de Deus concedido somente àquele que nele crê. Não existe justificação para quem não crê. A justificação acontece tão somente pela fé em Jesus Cristo, o descendente de Abrão, como um ato da graça de Deus e não como prêmio pelo esforço que o ser humano desenvolve para ser bom. Salmo 32, versos 1 e 2, nós lemos: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Mais uma vez eu desejo afirmar o que a Bíblia ensina sobre a justificação. Justificar é declarar o réu inocente, sem culpa e, portanto, sem castigo. É o ato pelo qual Deus torna o ser humano aceitável diante dele. Deus não se torna injusto ao justificar o pecador arrependido que crê no poder do sangue de Jesus. O apóstolo Paulo ensina isso claramente na sua carta aos Romanos. No capítulo 3, versos 23 a 26, nós lemos assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Este texto demonstra o caráter justo de Deus. Deus condenou o pecado, escolhendo como vítima da morte pelo nosso pecado o seu próprio Filho. Deus condenou o seu pecado na cruz com o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Agora, Deus pode declarar justo, inculpável, inimputável toda pessoa que crê em Jesus. Ser justificado por Deus é ter a certeza de não ser condenado ao inferno. Deus declara você justificado quando você crê em Jesus. Deus não mais atribui a você nenhuma culpa, nenhuma condenação. Isto é justificação. A pergunta que eu lhe faço agora é esta: o que você será ao comparecer diante de Deus? Um réu justificado ou um réu condenado? A sua condição dependerá exclusivamente disto. Você crê em Jesus e no seu sacrifício justificador? Olha para o céu para ser justificado. Olha para o céu também para receber a terra por herança. Quem olha para o céu está com a sua visão na direção correta. Quem olha para a terra na expectativa de conquistas descobre cedo ou tarde que a sua visão está completamente equivocada.
O grave problema é que só olhamos para o céu quando estamos enrascados. Se você deseja ter êxito em suas conquistas, olha para o céu. Este é o foco certo da visão. Deus promete uma terra que não está devoluta, mas habitada por 10 diferentes povos. Possuir a terra prometida demanda muita luta, muita guerra, muito risco, muito sacrifício, muita perseverança e muita obediência. A garantia que temos de Deus é somente esta, e é totalmente suficiente. Eu serei contigo. Quando você lê os versos 13 a 16 deste capítulo 15 de Gênesis, você fica boquiaberto. De forma extremamente resumida, Deus revela quase 5 séculos de história para os descendentes, ou história futura dos descendentes de Abrão. Deus fala de peregrinação, de escravidão, de morte, de opressão prolongada. Deus fala também do seu soberano juízo sobre as nações. Deus fala da prosperidade do seu povo e da conquista definitiva da terra. Deus sempre sabe tudo muito bem. Ele domina soberanamente o ontem, o hoje e o amanhã. Ele permite as lutas e provações, mas nunca abandona o cumprimento das suas promessas. Se você segue na luta, olhando para o céu, ainda que os desafios sejam enormes e o sacrifício desgastante, a conquista é certa, porque garantida por Deus. Segue, pois, lutando. Jamais permita que as lutas e agruras desta vida façam você desviar o foco da sua visão. Mire sempre o céu, de onde Deus conduz a história, as circunstâncias, os acontecimentos e a sua própria vida. C.S. Lewis afirma: quem lê a história descobre que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo futuro. Mire o céu e você vai ter a terra como lucro. Mire a terra e você não vai ter nem uma coisa, nem outra. Olha para o céu para ter a terra como herança. E por último, olha para o céu para entrar em aliança com Deus. Depois de receber a promessa, Deus convida Abrão para uma cerimônia. Deus resolve confirmar a sua promessa através de um pacto, de uma aliança. Deus manda Abrão matar 3 herbívoros e 2 aves. Os 3 animais de 3 anos foram cortados ao meio e as metades colocadas uma diante da outra no chão. De acordo com o profeta Jeremias, esta cerimônia tinha como objetivo solene firmar uma aliança entre 2 pessoas. Quem quebrasse a aliança teria o mesmo destino dos animais. A aliança entre 2 pessoas requer compromissos de ambas as partes. Mas com Deus é diferente. Deus sabe que não existe nenhuma garantia da nossa fidelidade ao compromisso da nossa parte na aliança. Ele assume o compromisso sozinho. Deus é o único garantidor do cumprimento da promessa. Ele é para sempre fiel. Abrão era um sujeito cheio de falhas, mas Deus resolveu fazer um pacto com ele. Prometeu-lhe dar a terra de Canaã como herança.
mas a posse da terra demoraria muitos anos, porque, segundo Deus, a medida da maldade dos amorreus ainda não estava cheia. Sabe o que significa? Deus espera que o pecador se arrependa. A misericórdia de Deus dura para sempre. Deus não tolera o pecado, mas ama o pecador. Mesmo considerando o fato de Abrão ter sacrificado a honra da sua esposa para salvar a sua própria pele, Deus ama Abrão e o escolhe para ser fonte de bênção para todas as nações. Assim é a graça de Deus, é favor imerecido. Não há nada em mim capaz de atrair a atenção e o favor de Deus, mas a sua graça é maior do que a minha iniquidade. Esta aliança com Deus é baseada na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Esta aliança com Deus só é possível pela mediação de Jesus Cristo. É desta aliança que Jesus falou aos seus discípulos enquanto celebrava a Páscoa em Jerusalém. Em Mateus 26, versos 27 a 28, nós lemos assim: Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Jesus é a aliança entre você e Deus. Não existe outro meio de celebrar a aliança entre Deus e as pessoas a não ser Jesus. Portanto, olha para o céu para celebrar esta aliança que Deus mesmo deseja fazer com você. Ele providenciou o único, perfeito e suficiente sacrifício para que essa aliança seja celebrada: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Do céu vem a graça, do céu vem o perdão, do céu vem o amor, do céu vem a vida, do céu vem a justificação, do céu veio Jesus, fonte de graça, de perdão, de amor, de vida. Dele e por ele vem a justificação. Olha para o céu. Deus se revela como Deus da aliança, Deus fiel, Deus salvador, Deus que cuida e protege, Deus que provê. Esse é o Deus que Abrão começa a conhecer. Esse é o mesmo Deus que deseja se revelar a você. Assim como Abrão, você é convidado por Deus para sair da sua tenda, da sua zona de conforto, para uma grande aventura de fé. Deus convida você para olhar para o céu. A visão do céu dará a você a dimensão exata da sua pequenez, mas também a dimensão do poder de Deus. Se você olhar para o céu, verá o poder de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus, a salvação de Deus. Você terá uma visão do caráter desse Deus maravilhoso que convida você para fazer com ele uma aliança eterna. Se você olhar para o céu, Deus promete também dar a terra para você. Pare de olhar para o chão. Olhe para o céu. Olhe para o céu agora. Deus está falando com você agora. Para. Olha. Ouça o que Deus fala e tome a decisão de atender ao chamado do céu. Venha fazer parte da aliança com Deus. Deus abençoe você. Se vou ter o que comer ao vestir.
ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está nas tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Estamos chegando ao final de mais um culto. E nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade de o adorarmos a despeito do fato de estarmos tão distantes uns dos outros. Mas a tecnologia da mídia social nos permite estar em comunhão com Deus apesar da distância. Você pode estar em Portugal, em outro lugar da Europa. Você pode estar nos países lusofônicos da África. Você pode estar no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, onde quer que você esteja. Quando você se junta ao povo de Deus através da mídia social para adorar, você está em culto. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Fale com Deus. Ó Deus bendito, nós te agradecemos a bênção deste culto e pedimos que tu abençoes cada pessoa que está participando deste culto. Pedimos que tu estendas a tua mão de poder para ministrar cura àqueles que estão doentes. Pedimos que tu venhas com a tua graça, com o teu poder, com a tua consolação, cobrir a vida daqueles que estão tristes, abatidos e até mesmo desesperados com tanta dor. Senhor, que tu possas ministrar a vida de cada um deles, a tua graça, a tua consolação, o teu conforto, a tua visão. Pai bendito, cuida de nós. Cuida de nós como só o Senhor é capaz de fazer. Corrige a nossa visão. Ó Deus bendito, obrigado porque o Senhor nos convida a olharmos para o céu, de onde vem a graça, o perdão, a justificação, a vida, o amor, e tudo isso através de Jesus. Nós te louvamos por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, muito obrigado pelo perdão dos pecados. E mais do que isso, muito obrigado pela libertação da condenação, da culpa, da morte e do medo. Muito obrigado por nos dar a certeza da vida eterna. Aceita, pois, a nossa gratidão. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a doce comunhão, o poder da consolação do Espírito Santo sejam sobre nós e com todos os teus filhos em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você, querido, que tem uma semana muito abençoada e produtiva. Receba o meu abraço.